Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar sobre essa experiência maravilhosa que é o jejum. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho e você está inscrito. Olha só, é bem fácil e tranquilo, tá? Se puder, já começa dando like, né? O like é legal, olha aí, né? E para você que, claro, já sabe que ativando o sininho, você está sempre ligado aqui em todos os vídeos que estão sendo lançados no canal. Então, vamos lá, já se inscreveu no canal? Já deu o like? Vamos partir para essa grande aventura? É muito legal a gente saber que o jejum ele já é praticado no mundo inteiro. Pode ser hindu, pode ser ateu, pode ser o que for. A partir de agora a gente começa a descobrir que o jejum, tanto falado na Bíblia, o judeu, por exemplo, há mais de 2000 anos, o judeu ele já tem essa prática do jejum. Raramente você vai ver um judeu acima do peso. Até tem. Mas, no geral, você sempre se lembra de um judeu ali, principalmente aqueles com barbão, né, sendo homem, claro, e você vê as mulheres também. Mas a grande questão é que raramente você vê a pessoa obesa, né, um judeu obeso. Então, eles têm a prática do jejum e você também sabia que lá na Bíblia você vê pessoas que duraram tanto tempo, né? Pessoas aí com 80, 90, 100, 120 anos. Pois é, muito disso se aplica ao jejum, exatamente, ao jejum. Passar fome é uma coisa que ninguém gosta, ok. Mas o grande barato do jejum é que ele, além de ter os seus encargos científicos, ele também tem algo espiritual. As pessoas que são mais espirituais, elas costumam jejuar, seja ela de qual religião for. Todas as religiões, elas passam a informação de que o jejum ele é algo espiritual e te eleva muito mais. Mas não é só isso. É muito interessante que, independente da religião que você tenha, o jejum ele é cientificamente provado que ele melhora a sua memória, melhora a sua criatividade e produtividade. E não é só isso. Para você que é cristão, você também pode usufruir de algo com Deus, algo espiritual. Exatamente. O Jonatas Leone foi no podcast do Douglas Gonçalves, o Jesus Cop. E lá no Jesus Cop, ele falou sobre os privilégios do jejum, sobre as benesses do jejum. E lá falando, ele, que é um especialista no assunto, ele disse que depois de 14 horas que você está em jejum, o corpo começa a renovar suas células e começa a dar um reset, para quem é de informática, dá um reset no corpo e ele começa a produzir novas células e começa a se desintoxicar. Então, quando você faz um jejum, o teu corpo começa a desintoxicar e você começa a melhorar. Inclusive, pessoas ficam vivas muito mais tempo, né? Tem uma longevidade melhor, né? Para falar bonito. E você tem uma longevidade melhor, pessoas que fazem jejum. Então, para você que quer viver longos dias nessa terra, além de honrar pai e mãe, que também é bíblico, você pode usar o jejum. Ou seja, começa a notar que a gente tem aqui algumas coisas que a Bíblia fala há tanto tempo e que a gente agora está descobrindo que isso é científico. Olha que interessante. Eu fiz também um outro vídeo, tá aqui o card, 3 coisas que descobriram que faz bem à saúde e é cristão, é bíblico. Para você ter uma ideia, quando você se ajoelha para orar, você faz um movimento na sua coluna que é de relaxamento da lombar. Exatamente. Você já viu lá o pessoal se ajoelhando, né? Isso, esse movimento, ele acaba alongando a sua lombar e aquelas pessoas que já estão com um pouco mais de idade, que sentem dor na lombar, quando vão no Pilates, elas fazem exatamente esse movimento. Então, para as pessoas que estão acostumadas a orar, ela certamente vai ter uma lombar muito mais fortalecida. Foi descoberto, não precisa ser cristão para fazer isso, olha aí. Agora, você cristão que não ora ajoelhado, que você não se ajoelha, olha os benefícios de ajoelhar. A segunda coisa que também está lá nesse vídeo é quando você jejua. Exatamente, é o motivo aqui do nosso tema. Quando você jejua, você traz N benefícios para o seu corpo, fora a área espiritual. E a terceira coisa que você faz, que muita gente que não é cristã faz, é meditar. É cientificamente comprovado que quando você medita, o seu corpo começa a entrar num estado diferenciado. Quando você coloca a sua mente nesse estado vazio, nesse estado de meditação, a sua mente começa a fazer umas sinapses e aí começa a melhorar o funcionamento não só do seu cérebro, mas também do seu corpo. O seu cérebro começa a trabalhar dessa forma mais relaxada. Inclusive, também é cientificamente provado que quando você dorme, e isso já não é uma prática, né, cristã, se bem que a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Olha só que legal.
Quando você dorme, é comprovado que o seu cérebro ele começa, como um computador, ele começa a armazenar, enquanto você está acordado, ele começa a armazenar dados quando está muito cheio. Aí você sente sono, cansaço, o seu cérebro está querendo dizer que ele quer esvaziar essa memória, quer descarregar essa memória. Porque existe uma coisa chamada no computador de desfragmentar o disco. O que é desfragmentar o disco? É você pegar os fragmentos e colocar eles em ordem. Exatamente. E ele faz exatamente isso no seu cérebro. Quando você dorme, o seu cérebro começa a desfragmentar, ou seja, ele começa a concatenar as ideias e coloca tudo em ordem. Quando você acorda de manhã, já está tudo certinho. Então, para você que não jejua, já é um excelente motivo para você jejuar. E principalmente se você for cristão, o jejum vai te levar para mais perto de Deus, vai te dar uma fome de Deus, é exatamente isso, fome de Deus. Quando eu faço os meus jejuns, eu geralmente sinto uma humilhação, algo realmente é humilhante você ficar sem comer, é humilhante você ficar com fome. Você se sente assim num estado mental e físico tão diferenciado, sabe? É como se alguém tivesse te humilhando de alguma forma. E aí quando você come, você consegue se alimentar e você consegue ver o quanto você é abençoado de poder comer, quanto você é abençoado de poder escolher a hora que você vai comer. E é uma experiência maravilhosa. Se você não fez, faça devagar. Se você não está acostumado a fazer um jejum de 24 horas, por exemplo, você começa ali com 3 horas, depois aumenta para 12 e depois aumenta um pouco mais até chegar em 24 horas, é bem legal. Há pessoas que, inclusive, fazem jejuns mais prolongados, jejuns de 2 dias, já ouvi 40 dias, mas isso é algo que você tem que fazer com acompanhamento médico, você tem que fazer com conhecimento do seu corpo, aquilo que você está fazendo. Beleza?